Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Irmãos, como eu tinha dito num vídeo anterior, que eu iria gravar um vídeo para esclarecer a pergunta de um dos nossos semelhantes, aonde a pergunta que ele fez foi: por que existe tantas igrejas se só existe um só Deus? Essa é a pergunta dele. Agora, irmãos, primeiramente, não é verdade que todas essas igrejas têm um só Deus. Não, isso não é verdade. Por quê? O Deus dos adventistas é diferente do Deus dos muçulmanos. O Deus dos muçulmanos é diferente do Deus dos cristãos. Vamos provar isso primeiro. O Deus dos muçulmanos não pode gerar filho de acordo com os muçulmanos. Na Bíblia dos muçulmanos, o nome da Bíblia dos muçulmanos é Corão, página 112, do versículo 1 ao versículo 4. Está escrito: a Sura do monoteísmo puro. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Versículo 1. Diz ele, é Alá, o único. Versículo 2. Alá é solitário. Versículo 3. Não gerou e nem foi gerado. Versículo 4. Não há ninguém igual a ele. No capítulo 3 da Bíblia dos muçulmanos, Alá não gerou e nem foi gerado. Deus Pai Todo-Poderoso não é gerado, mas a Bíblia diz que Deus gerou seu Filho. Mas o Deus dos muçulmanos, de acordo com a Bíblia deles, Corão, Alá nem gerou e nem foi gerado. A palavra não gerou, não é gerado, é verdade. Mas, de acordo com a Bíblia, Deus Pai Todo-Poderoso gerou seu Filho. Hebreus 1, 5. A palavra de Deus diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Deus Pai falando, ele disse: tu és meu filho, falando de Cristo, hoje te gerei. O Pai gerou um filho que é chamado na Bíblia Filho unigênito, que é chamado na Bíblia no original grego monosgenos Deus, que significa Deus unigênito, Deus gerado pelo Pai. Vamos provar isso. João 1,18, a palavra de Deus disse: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Cristo é chamado na Bíblia Deus unigênito. Esse Deus unigênito, que é Cristo, o Filho de Deus, que é chamado na Bíblia e é gerado pelo Pai. João 1,18, a palavra de Deus disse: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Esse Filho que é Cristo, gerado pelo Pai. Hebreus 1,5, a palavra de Deus disse: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Agora, quando foi que Deus, Pai, gerou o seu filho? Deus Pai gerou Cristo antes da fundação do mundo. João 17, versículo 5. A palavra de Deus disse: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou esteja comigo também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória, a qual me deste,
pois que me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus Pai Todo-Poderoso gerou o seu Filho, Cristo, chamado na Bíblia Filho Unigênito. Por isso, o Deus da Bíblia gerou um filho, mas o Deus dos muçulmanos, chamado Alá, de acordo com a Bíblia deles, Corã, Alá não é gerado e nem gerou. Isso mostra, irmãos, que o Deus dos muçulmanos é diferente do Deus dos cristãos e também Deus dos budistas é diferente do Deus dos cristãos. Por quê? O Deus dos budistas é um Buda e o Buda é um homem. E esse homem que é o Buda morreu comendo cogumelo. Enciclopédia Britânica de 2005. A tradução diz: o Buda morreu por comer cogumelos venenosos, por ser servido a ele acidentalmente. Assim escapou do círculo de renascimento, seu corpo foi cremado e estufas foram estendidas sobre seus restos. Buda morreu porque era homem, mas Buda era o Deus dos budistas. Por isso, irmãos, nem todos nós temos o mesmo Deus. Existem diferentes igrejas e diferentes deuses agora em nosso tempo. Gálatas 4:8, o apóstolo Paulo disse: outrora, quando não conheceis a Deus, servieis ao que, por natureza, não são deuses. Falando aos primeiros cristãos, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4:8, outrora, no tempo passado. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis ao que, por natureza, não são deuses. O Deus deles não é o verdadeiro Deus. O Deus dos índios o Deus dos índios é uma vaca, é um elefante, até mesmo cobra. Os índios estão orando a esses animais, fazendo dos animais o Deus dele. Por isso, como pode dizer que todos nós temos o mesmo Deus? Isso não é verdade. Existem muitos deuses que não é o Deus verdadeiro. Os homens estão fazendo deles o Deus deles. Por quê? Romanos 1:21. O apóstolo Paulo disse: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 23. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, antes que o Criador, que é bendito, eterno. Amém. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criaturas ao invés do Criador. Por isso, irmãos, cada igreja tem o seu próprio Deus. Vou dar um exemplo. Por que Edir Macedo ensina fogueira santa? E R.R. Soares, que é cunhado de Edir Macedo, não ensina fogueira santa. O Deus de Edir Macedo é diferente do Deus do cunhado dele, que é o R.R. Soares. Como também o Deus de Edir Macedo é diferente do Deus de Valdomiro Santiago. Antes, Edir Macedo e Valdomiro Santiago eram da mesma Igreja Universal. Depois, Valdomiro se separou e fundou
a sua própria igreja, a Igreja Mundial, mostrando que ele, Valdomiro, não concorda um com o outro com a Igreja Universal, como a Igreja Adventista. O Deus dela ensina que deve guardar o sábado. Já a Igreja verdadeira não guarda o sábado. Como pode dizer que é o mesmo Deus? Por isso, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4:8, outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Eles estão servindo a Deus falso, que não é o verdadeiro Deus. Por isso, nessas igrejas tem falsos deuses, falsos Cristos, falsos apóstolos e falsos profetas. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Falsos cristos. São muitos falsos cristos. Cristos falsos. Muitos falsos profetas. Por isso o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 11:13, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Falsos apóstolos, falsos Cristos, falsos deuses e falsos profetas, e até mesmo falsos irmãos. Gálatas 2:4, o apóstolo Paulo disse, e isto por causa dos falsos irmãos, intrusos, os quais frutivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Tem falsos irmãos, tem falsos Cristos, tem falsos profetas, tem falsos apóstolos e tem falsos deuses. Por isso, irmãos, existem falsos deuses, mas Deus verdadeiro da Bíblia é um só. Esse Deus verdadeiro é diferente do Deus que as igrejas ensinam. Então nós não podemos dizer que todas essas igrejas elas servem ao mesmo Deus verdadeiro da Bíblia. Não. Cada uma igreja tem o seu Deus, tem os seus ensinamentos diferentes. Por isso, existem falsos deuses, falsos Cristo, falsos apóstolos, falsos profetas e falsos irmãos. Então, não é coerente dizer que todas essas igrejas servem ao mesmo Deus. Não. Essas igrejas elas têm o seu próprio Deus. Por isso, irmãos, estou gravando esse vídeo para trazer a resposta para a pergunta do irmão. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.